volta do ano 500 a.C., as cidades-estado gregas começaram a florescer culturalmente e economicamente. Com várias colônias por todo o Mediterrâneo, as cidades enriqueceram devido às redes de comércio controladas pelos gregos. Contudo, a prosperidade grega estava ameaçada pelo Império Persa, uma superpotência militar que exercia hegemonia no Oriente Médio e parte da África. Sem oferecer grande resistência, as colônias gregas situadas na Ásia Menor, atual Turquia, se renderam ao Império Persa, passando a pagar tributos ao imperador. Parte da estratégia de dominação dos persas era enfraquecer as cidades gregas na Ásia, para que dessa forma sua subjugação fosse total. Após a conquista da cidade grega de Bizâncio, que dava acesso a toda a região do Mar Negro, foram dados privilégios comerciais para os comerciantes fenícios, rivais dos gregos nas disputas comerciais. Isso gerou um grande descontentamento entre os gregos. A rica cidade grega de Mileto foi seriamente afetada, já que a maior parte de sua riqueza provinha do comércio marítimo. Decididos a pôr fim à subjugação persa, Mileto e outras cidades gregas na Ásia Menor se rebelam contra o Império Persa. Sabendo da iminente retaliação do exército persa, Mileto e seus aliados pedem ajuda às polis helênicas de toda a Grécia. Contudo, poucas responderam ao pedido de socorro. Mas entre as que ofereceram auxílio estava a grande cidade de Atenas, que enviou metade de sua frota naval para auxiliar no conflito. Após reunir seus exércitos, os gregos marcharam contra a cidade de Sardes, sede do Império Persa na região. Após conquistar a cidade, os gregos a saqueiam e por fim decidem incendiar tudo. O imperador Dario ordena que seja reunido um grande exército para esmagar a rebelião. Os persas reúnem uma grande esquadra com mais de 600 navios de guerra e partem rumo a Mileto, o coração da rebelião. Por terra, os exércitos persas reconquistavam gradualmente os territórios perdidos. Perto de Mileto, na ilha de Lade, a esquadra grega protegia a região. Os rebeldes possuíam aproximadamente 350 navios de batalha, quase a metade das embarcações persas. Porém, a qualidade dos navios gregos tornava a esquadra um inimigo muito perigoso. Os persas sabem que levam vantagem sobre os gregos, contudo temem que um combate sangrento possa causar danos irreparáveis à sua força naval. Por isso, os persas tentavam de várias formas evitar este conflito. Porém, parecia que o combate era inevitável. As duas forças se preparavam para a luta e partem em rota de colisão. Os valentes gregos partem para cima de um inimigo com superioridade numérica. Por isso, a estratégia foi muito bem traçada para aproveitar cada navio de sua esquadra. Porém, eles não estavam preparados para a traição que se seguiria. No momento em que a batalha acabara de ter início, 60 navios gregos pertencentes à ilha de Samos decidem abandonar a batalha. Eles haviam feito um acordo com o Império Persa, que perdoariam seus crimes e ainda concederiam vantagens comerciais ao povo de Samos. A retirada dos navios de Samos fez com que parte das forças gregas entrasse em pânico. Muitos navios gregos fugiram, pressentindo que um massacre se aproximava. No momento da batalha, a diferença entre os navios persas e gregos era de 3-1. A estratégia elaborada pelos gregos ruiu e seus navios se tornaram presas fáceis para as forças imperiais. A derrota foi decisiva. Os navios gregos sobreviventes retornaram para suas casas. A frota rebelde estava dissolvida. Agora, com o domínio dos mares, derrotar os rebeldes gregos em terra foi apenas questão de tempo. Para a cidade de Mileto, o imperador Dario impôs um castigo exemplar. A cidade foi totalmente destruída. Seus cidadãos assassinados ou levados como escravos para a Babilônia. Os persas reconquistaram todas as cidades gregas na Ásia Menor. Contudo, a ira do imperador Dario ainda não havia sido aplacada. Ele jurou punir a nação que ousou desafiar a maior potência que o mundo já viu. Mas isso já é assunto para o próximo episódio. Os persas haviam sufocado a rebelião das cidades gregas na Ásia Menor, que haviam tentado se libertar do domínio persa com apoio da cidade de Atenas. O imperador persa Dario estava determinado a punir a cidade-estado de Atenas, tanto que o imperador ordenou que seu servo não o deixasse esquecer. Todos os dias, ao servir o jantar do imperador, seu servo lhe dizia: Senhor, não se esqueça dos atenienses.
Os persas mobilizaram um grande exército e partiram em seus navios rumo à Grécia. Entre os persas está o ex-tirano grego Hípias, que havia sido expulso de Atenas, que agora era uma democracia. Caso os persas dominassem a Grécia, Hípias seria o governante da região, mas deveria jurar lealdade e pagar tributos ao Império Persa. Assim, o antigo tirano conduziu os persas até as praias da planície de Maratona, que se localizava próximo à cidade de Atenas. Ao saberem que os persas se aproximavam, os atenienses enviaram o corredor Filípides até Esparta para pedir ajuda. Os espartanos informam que estão celebrando a Carneia e por isso só poderão enviar reforços após o final dos 10 dias do festival. Sem poder esperar pelos espartanos, o general Milcíades lidera aproximadamente 10.000 gregos e os dirige aos campos de Maratona. O general grego posiciona estrategicamente suas tropas no alto de uma colina. Lá de cima, eles vislumbram o enorme exército persa, com aproximadamente 50.000 soldados. Contudo, o combate demorou a acontecer, pois mesmo estando em menor número, a posição defensiva no alto da colina favorecia os gregos, que ainda esperavam a chegada dos reforços espartanos. Além disso, os persas ainda acreditavam que com o retorno do ex-líder Hípias, tropas leais ao tirano dividiriam o exército ateniense. Nem os espartanos surgiram e nem tropas leais a Hípias se manifestaram. Alguns dias se passaram e os persas decidiram agir. Eles dividiram o exército, embarcando novamente mais de 20.000 soldados em seus navios. Entre as tropas que foram novamente embarcadas estava a poderosa cavalaria persa, que sempre se mostrou decisiva nos campos de batalha. Os persas planejavam deixar 30.000 soldados segurando as tropas gregas, enquanto os navios com os demais 20.000 homens iriam diretamente para Atenas, que se encontrava desprotegida. Haviam apenas crianças, mulheres e idosos na cidade. As mulheres rezavam a Atena, a deusa da guerra estratégica, e a Anice, a deusa da vitória. Elas haviam sido orientadas a cometer suicídio caso os gregos caíssem frente aos persas. Os atenienses estavam em uma situação muito difícil. Mesmo após embarcar metade de seu exército, os persas ainda tinham em terra quase o triplo de soldados que os gregos. Contudo, o general grego Milcíades percebeu que, como agora os persas não mais dispunham de sua cavalaria que navegava rumo a Atenas, os gregos poderiam ter alguma chance contra o exército persa no campo de batalha. O general decide abandonar sua forte posição defensiva e parte para o ataque. Para minimizar a vantagem do grande exército persa, Milcíades decide esticar as falanges que ficavam no centro de sua formação, para assim igualar o tamanho da linha inimiga, dessa forma impedindo que os persas flanqueassem suas unidades. O general grego enfraqueceu o centro de sua formação e colocou as melhores tropas em seus flancos. Seu plano era que suas tropas laterais vencessem os flancos inimigos e depois partissem em auxílio às tropas que lutavam no centro. Era um plano inovador, mas muitíssimo arriscado. Mas eles ainda tinham outro obstáculo pela frente: os formidáveis arqueiros persas, que eram mortais a partir de 200 metros de distância. As falanges gregas se moviam muito devagar para não saírem de formação e por isso ficariam expostas por muito tempo às devastadoras chuvas de flechas persas. Milcíades faz o impensável. Ele ordena que os gregos corram os 100 metros finais para atravessar a zona de morte o mais rápido possível. Os persas ficaram atônitos ao verem os gregos correndo em sua direção. Não era normal uma falange correr, principalmente por estarem carregando mais de 30 quilos em equipamentos. A chuva de flecha teve pouco efeito. Agora as duas tropas estavam frente a frente e o banho de sangue estava prestes a começar. O combate corpo a corpo é intenso. De início, as falanges gregas do centro, mesmo enfraquecidas, conseguem segurar as ondas de ataques persas. Contudo, devido ao grande número de soldados persas, o centro da formação do exército grego começa a ceder. Percebendo que a vitória está quase em suas mãos, Dátis, o general persa, intensifica o ataque. A linha de centro grega está quase desmoronando. Porém, as tropas de elite grega que lutavam nas pontas derrotam os flancos persas e partem para ajudar a linha central, que se encontrava em situação desesperadora. Agora, as tropas persas eram atacadas por 3 direções. O pânico começa a se espalhar entre os persas, ao verem centenas de seus soldados tombarem. Não era mais uma batalha.
Aquilo havia se tornado um massacre. Os soldados persas começaram a cair aos milhares. A retirada era a única saída. Os invasores persas corriam desesperados em direção aos navios. A vitória grega foi total. Porém, ainda havia a esquadra persa que partira rumo a Atenas. Assim, mesmo cansados da batalha, os gregos marcharam em passo acelerado de volta para casa para defendê-la. Mas Milcíades lembrou-se da orientação dada às mulheres gregas antes da batalha, para que se matassem em caso de derrota grega, e temia que, caso os navios persas fossem avistados antes do exército ateniense, elas dessem início ao plano. Assim, o general envia o corredor Filípides, que parte em alta velocidade rumo a Atenas. Após percorrer 42 quilômetros, ele chega à praça central da cidade. Usando todo o fôlego que lhe resta, ele grita "Vitória!" e cai morto logo em seguida. Seu feito é lembrado até hoje, por meio das competições que simulam a corrida de Filípides de maratona. Quando os persas chegam ao porto de Atenas, eles se deparam com Milcíades e seu exército praticamente intacto lhe aguardando. Durante a Batalha de Maratona, morreram aproximadamente 6.000 persas, mas apenas 192 gregos. Vendo a impossibilidade de vitória, o general persa ordena que os navios deem meia volta e retornem para casa. Após a vitória, em agradecimento aos deuses, tem início a construção do Partenon, o mais famoso de todos os monumentos gregos, dedicado à deusa Atena e aos 192 gregos que pereceram em defesa da cidade. Alguns dias após o conflito, finalmente chega o atrasado exército espartano. Incrédulos com a vitória ateniense, eles visitam os campos de Maratona e, ao se depararem com as pilhas de cadáveres persas, eles se dão conta que existe uma nova potência na região. A vitória dos gregos em Maratona é muito mais que apenas uma grande vitória militar. Devemos a esses bravos guerreiros gregos a existência da essência da nossa cultura ocidental. O Império Persa havia sido derrotado pelos gregos na Batalha de Maratona, porém o imperador Dario jurou vingança e passou a preparar o maior exército que o mundo antigo já havia visto. Contudo, revoltas dentro do império atrasaram os planos persas. A morte inesperada do imperador Dario foi um duro golpe, porém seu filho Xerxes assume o poder e sufoca as rebeliões. Agora, o novo imperador está livre para pôr em prática os planos de seu pai. Passaram-se 10 anos desde a derrota em Maratona, mas agora os persas põem em marcha seu gigantesco exército rumo à Grécia. A mando de Xerxes é construída uma ponte flutuante que ligava a Ásia e a Europa. Por ela, o colossal exército persa atravessou o estreito de Helesponto. À frente do exército, emissários exigiam a submissão das cidades gregas ao Império Persa, e assim elas seriam poupadas. O emissário exigia dos gregos uma oferta de terra e água. Após ouvir os emissários, os espartanos jogaram-nos dentro de um poço e disseram que agora eles poderiam ter toda a água que quisessem. Os gregos se reuniram na cidade de Corinto e formaram uma grande aliança para tentar deter o avanço persa. Os atenienses, comandados por Temístocles, usariam sua poderosa esquadra para combater os persas por mar, enquanto Leônidas, o rei de Esparta, lideraria as tropas terrestres e tentaria bloquear os persas nos portões de fogo das Termópilas. Contudo, a cidade de Esparta estava celebrando a Carneia, que era um festival religioso que proibia atividades bélicas durante sua realização. Leônidas consulta o oráculo de Delfos, que lhe diz que apenas o sacrifício de um rei herdeiro de Hércules poderia deter a fúria dos filhos de Perseu. De acordo com a mitologia grega, o herói Perseu teve muitos descendentes. Alguns deles deram origem a um povo que recebeu o nome de persas. Já os descendentes de Hércules reinavam sobre Esparta há séculos, e assim Leônidas percebe que seu destino era marchar contra Xerxes. Impossibilitado de levar todo o seu exército, Leônidas leva apenas 300 soldados de elite como sua guarda pessoal. No caminho, ele foi arregimentando mais soldados entre as demais cidades gregas. Estima-se que Leônidas conseguiu reunir um exército de 7.000 soldados de origens distintas e os dirigiu ao desfiladeiro das Termópilas. Os espartanos se posicionaram próximos aos portais de fogo, uma faixa tão estreita do desfiladeiro que a superioridade numérica do exército persa seria neutralizada.
O gigantesco exército persa se aproxima. São mais de 300 mil soldados. Xerxes envia um emissário ao encontro do rei espartano. O imperador propõe a Leônidas que os espartanos se unam aos persas, e assim eles exerceriam poder sobre toda a Grécia em nome do Império Persa. O rei espartano recusa a proposta de Xerxes, e o emissário lhe faz uma ameaça. Nossas flechas serão tão numerosas que cobrirão o sol. Tanto melhor, combateremos as sombras. A batalha tem início. Devido às paredes de lança das falanges gregas e o espaço estreito para manobrar, a poderosa cavalaria persa se torna inútil. A chuva de flechas é intensa, mas os grandes escudos gregos tornam o ataque ineficiente. Os persas não têm alternativa senão mandar sua infantaria para o combate corpo a corpo. A formidável falange formada pelos hóplitas espartanos repeliu onda após onda de ataques persas, derrotando inclusive a divisão de soldados persas conhecidas como Imortais. Xerxes estava sendo humilhado por um punhado de gregos. A estratégia grega parecia funcionar perfeitamente, contudo os espartanos foram traídos por um grego chamado Efiates, que indicou aos persas rotas usadas por pastores que contornavam as defesas gregas. Ao perceber que seriam cercados, Leônidas libera os demais soldados gregos para que batam em retirada para evitar um massacre. Leônidas, seus leais soldados espartanos e cerca de 1000 soldados gregos que decidiram não partir se preparam para o combate final. Mesmo cercados, os gregos lutaram bravamente, mas não conseguiram evitar o massacre que se seguiu. Após o final da batalha, Xerxes empalou a cabeça de Leônidas em uma estaca e desfilou vitorioso rumo a Atenas. A vitória persa teve um alto custo, tanto em vidas quanto em recursos, além de conceder 7 dias de vantagem para os atenienses se prepararem para os combates que viriam. Leônidas e os 300 espartanos se tornaram mártires. Seus feitos heróicos até hoje são estudados e celebrados. O Império Persa havia dado início à invasão do território grego. Sem muita resistência, eles foram subjugando as cidades-estado gregas que estavam em seu caminho. Mas a dominação da Grécia não seria tão fácil quanto os persas imaginavam. Muitas polis gregas se uniram para deter o avanço da horda persa. Por terra, os espartanos tentavam contê-los nos desfiladeiros das Termópilas, e nos mares a esquadra ateniense e seus aliados teriam um papel fundamental. Os atenienses eram liderados por Temístocles, que há mais de 10 anos conseguiu convencer os cidadãos da importância de se construir uma esquadra forte, pois ele sabia que a vitória dos gregos sobre os persas na Batalha de Maratona era apenas a primeira de uma série de batalhas que se seguiriam. Seus navios de guerra, conhecidos como triremes por possuírem 3 andares de remadores, era o que havia de melhor no que diz respeito a navios de guerra. A esquadra de início daria cobertura aos espartanos, que lutavam em terra, impedindo que a marinha persa desembarcasse suas tropas na retaguarda dos gregos que lutavam nas Termópilas. Porém, após a queda de Leônidas e seus 300, Temístocles ordenou que a esquadra retornasse a Atenas. Após ultrapassar o bloqueio espartano, o exército persa seguiu conquistando cidade após cidade, até chegar às portas de Atenas. A cidade havia sido quase que completamente evacuada, pois sabiam que aquele que permanecesse na cidade estaria assinando sua sentença de morte. Xerxes invadiu a cidade, pilhando tudo o que podia e destruindo tudo o que restava. Ele havia cumprido o desejo de seu pai de transformar Atenas em cinzas. Mas sua vitória ainda não era completa. A marinha ateniense não havia sido derrotada. A esquadra estava atracada no Estreito de Salamina, que ficava próximo a Atenas. Temístocles se encontrava em uma situação difícil. Ele estava em desvantagem de 2 barcos para 1 com relação aos persas. Apesar dos gregos terem barcos modernos, a esquadra persa era formada por experientes marinheiros fenícios e egípcios. A vitória parecia impossível. Mas Temístocles há muito vinha estudando as estratégias persas e percebeu que eles sempre preferiam evitar confrontos diretos e difíceis. Estavam sempre propensos a facilitar seu caminho por meio de traições. Assim foi em Mileto e nas Termópilas, e por que não seria diferente em Salamina? Mas dessa vez Temístocles iria usar a traição a seu favor. Ele envia seu servo de confiança em uma missão para enganar Xerxes. O grego se passa por traidor e diz ter uma informação valiosa aos persas, que seria partilhada em troca de uma recompensa. Os persas ficam curiosos em saber o que o traidor tinha a dizer.
Ele entrega o lugar onde está escondida a esquadra grega e diz que as tropas se encontram desorganizadas e desesperadas, próximas de desertar. A própria inteligência persa, com seus habilidosos espiões, já suspeitavam que os líderes gregos estavam brigando entre si e vislumbravam uma reprise da Batalha Naval de Lade, onde os gregos desertaram durante a luta, concedendo uma vitória fácil aos persas. Xerxes decide enviar sua grande esquadra para atacar os gregos e acabar de uma vez por todas com a marinha grega. A marinha persa havia mordido a isca de Temístocles e se dirige ao Estreito de Salamina. Ao entrarem no estreito, os navios persas se surpreenderam. O que deveria ser um inimigo desorganizado era, na verdade, um adversário em formação de batalha e motivado para defender sua terra. Assim como na Batalha das Termópilas, o Estreito de Salamina neutralizava a vantagem numérica das embarcações persas, pois não havia muito espaço para manobrar. A batalha tem início. Os gregos agridem os navios persas com seus arietes de bronze. Muitos navios persas vão direto para o fundo. Aqueles que resistiam ao impacto eram abordados e tinham início um combate corpo a corpo nos decks dos navios. As embarcações gregas eram mais manobráveis e por isso eles conseguem começar a fechar o cerco sobre os persas. Apesar dos persas terem muitos navios, eles ficaram congestionados, passando a trombar uns nos outros, causando danos em seus próprios navios. Xerxes via tudo o que acontecia de um trono colocado no alto de uma encosta. Ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Os navios de guerra persa estavam sendo afundados um a um. Milhares de soldados estavam se afogando nas águas ou lutando por suas vidas entre os navios. Os persas que conseguiam nadar até a praia não tinham mais sorte que os que se afogavam, pois na orla, hoplitas gregos estavam prontos para executar aqueles que nadaram apenas para morrer na praia. A derrota persa se tornou evidente após a perda de um terço de sua esquadra. Assim, o almirante dá o toque de retirada. A vitória grega foi decisiva. Agora, Temístocles e seus navios dominavam os mares da Grécia. O inverno se aproxima. A guerra terá que esperar. Xerxes decide que a cidade arruinada de Atenas não é lugar para o rei do mundo e decide retornar para a Ásia. Contudo, grande parte de seu gigantesco exército fica sob o comando do general Mardônio, com a missão de dominar o restante da Grécia. Mas isso já é assunto para o próximo episódio. O Império Persa havia arrasado a cidade de Atenas, mas a desastrosa derrota persa na Batalha Naval de Salamina tornou impossível a invasão naval da península do Peloponeso. Xerxes retornou à Ásia, contudo, sob o comando do general Mardônio ficou grande parte de seu exército, que tinha como missão dominar o restante da Grécia. Mardônio continuou a conquistar e pilhar as cidades gregas que estavam em seu caminho. O exército espartano e seus aliados defendiam o Estreito do Istmo, impedindo assim que os persas marchassem rumo às cidades do Peloponeso. Após subjugar todo o norte da Grécia, o exército persa ruma para o sul com a finalidade de concluir a conquista da Grécia. As tropas persas estavam acampadas próximo à cidade de Plateia, na região da Beócia. Era um exército de aproximadamente 300.000 soldados, estacionados à margem do rio Asopus. Do alto das montanhas, próximas à cidade de Plateia, surge o exército grego, liderados pelo rei interino Pausânias, que substituiu Leônidas, o rei morto nas Termópilas, até seu filho ter idade para reinar. Eram aproximadamente 40.000 hoplitas e 60.000 tropas auxiliares, arregimentadas entre as mais diversas cidades gregas. Os gregos acampam no alto da montanha, tendo em vista que era uma excelente posição defensiva. No lado esquerdo da formação grega estavam os atenienses, no centro um misto de várias polis gregas, e do lado direito, que é a posição de honra, estavam soldados espartanos. Vários dias se passaram enquanto ambos exércitos se encaravam e faziam sacrifícios aos deuses, esperando um sinal auspicioso para atacar. O general Mardônio ordena que seus arqueiros a cavalo atormentem as linhas gregas com suas flechas, com a finalidade de enfraquecer sua moral. Contudo, o tiro saiu pela culatra. O nobre oficial que comandava o ataque persa foi morto pelos gregos. Isso os encorajou a se reposicionarem mais próximos do exército persa. Nenhum dos dois exércitos ousa atacar.
Os gregos temem lutar contra a cavalaria persa em campo aberto, e os persas sabem que o posicionamento das tropas gregas favorece os defensores. A cavalaria persa obtém uma grande vitória ao conquistar a nascente de água que abastecia o exército grego. Os espartanos e seus aliados agora se encontram em uma situação muito delicada. Com fome e sede, é impossível manter a posição indefinidamente, e atacar não parece uma alternativa viável. Os gregos decidem recuar. Contudo, por ser um exército formado por unidades de origens distintas, a retirada se dá de forma muito desordenada. Mardônio, percebendo a retirada caótica dos gregos, acredita que o exército inimigo está em pânico. Ele ordena que todas suas tropas partam para o ataque. A falange tebana, que havia se aliado aos persas, parte em direção aos atenienses, em uma clássica batalha de hóplitas gregos, enquanto o grosso do exército persa parte em perseguição aos espartanos. A cavalaria tenta dizimá-los, mas é rechaçada pela parede de lança espartana. A infantaria persa avança sobre o monte, mas aguarda que os arqueiros enfraqueçam as linhas inimigas. Os espartanos se protegem da chuva de flechas e partem para o contra-ataque. Com a ajuda da gravidade da descida do morro, a falange espartana explode contra a linha inimiga. O banho de sangue tem início. A disciplina, a força e a coragem dos soldados espartanos possibilitam que eles lutem em pé de igualdade contra um exército muito maior. Os espartanos começam a empurrar para trás as linhas persas e se aproximam do general Mardônio e sua guarda pessoal. O general persa, sobre seu cavalo, liderava suas tropas bravamente e tinha como sonho reinar sobre a Grécia em nome de Xerxes. Mas ele não previu o que estava para acontecer. Um espartano pega uma pedra no chão e atira contra Mardônio. Ele é atingido na cabeça e cai morto do alto de seu cavalo. Ao ver seu general cair, o exército persa entra em pânico e foge do campo de batalha desordenadamente. Os que permaneceram lutando foram massacrados. Os que fugiram para a cidade de Tebas foram cercados e executados. A derrota persa foi total. Seu exército havia sido destruído. A Grécia estava finalmente livre dos invasores. Após a batalha, o rei espartano se dirige ao acampamento persa que havia sido abandonado durante a fuga dos inimigos. Os gregos ficam admirados com as riquezas e o luxo contido na tenda do general Mardônio, que havia sido a tenda pessoal de Xerxes durante a primeira fase da invasão. Perante toda a riqueza dos persas, o mais rico dos gregos se sentia um verdadeiro pobretão. Durante sua marcha, Xerxes saqueou e pilhou diversas cidades gregas, mas no final ele não conseguiu roubar o maior tesouro grego.